Muito bom dia, são 7h03, estamos no ar a partir de agora com o nosso Difusora Notícias, edição desta segunda-feira, hoje dia 7 de abril de 2025, vamos juntos, ao vivo, trazendo muitas informações para você nessa manhã de segunda-feira, depois de um final de semana com temperaturas agradáveis, começamos a semana também, né, da mesma maneira, já a gente traz um panorama do tempo para você que nos acompanha. Vamos juntos por aqui, um oferecimento farmácia e drogaria 7 Farma, que tem uma grande linha de medicamentos e perfumaria, na Manuel de Faria Duque, no bairro Vila Verde, no WhatsApp 991855418, na Clodóvio Garcia, no Santos Dumont, no WhatsApp 991087836, na Yamaguchi Cankit, lá na Vila Carioca, no WhatsApp 993163274 e na Urias Ribeiro, no Jardim Progresso, no WhatsApp 993069638, precisando já sabe, pode chamar a 7 Farma. Também com a gente a Big Com, materiais de construção, na Clodóvio Garcia 2150 Vila Aro, no 2104-2842. Lotéricas Caminho da Sorte, na João Dantas Filgueiras com a Manuel Pedro de Campos, no Nossa Senhora Aparecida, e na Maria Guilhermina Esteves, no Jardim Maristela. E também com a gente Brasil Grill Restaurante, almoço executivo todos os dias, entregando comida. Faça seu pedido pelo WhatsApp no 996908721 e pelos apps A Pedidos ou iFood. Muitos destaques para você na edição de hoje do nosso Difusora Notícias. Você confere com a gente. Mato Grosso do Sul apresenta 509 propostas para equipamentos e obras no novo PAC Seleções. De olho em salário de R$215 mil, 7 disputam presidência da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul. Gigante da celulose confirma investimento bilionário em Bataguaçu. Também, claro, vamos falar a respeito da Arauco, né, que tem a sua pedra fundamental lançada na próxima quarta-feira e, inclusive, com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin, que estará aqui no estado em Inocência. Estas e outras informações, entrevista ao vivo, Aaron Salles, diretor de cinema, também vai estar por aqui já falando ao vivo sobre um programa de audiovisual e audiência pública que vai acontecer aqui em Três Lagoas essa semana. Portanto, fique ligado, já, muita informação para você dentro do Difusora Notícias, que está começando. Informação, serviço e os principais fatos da sua cidade. Começa agora o Difusora Notícias, o nosso compromisso com a comunidade. É hora do tempo. Vamos lá, atualizando as informações do tempo para você que nos acompanha. Final de semana de temperaturas agradáveis, né? Temperaturas que são muito bem-vindas e, claro, a gente começa a semana com temperatura boa, viu? 22 graus agora em Três Lagoas, diferente de outros dias, né? Das últimas semanas, onde a gente, nesse mesmo horário, trazia o panorama do tempo, sempre com 25, 26 graus, até 27 graus em algumas oportunidades, mas diminuiu, tá fresquinho lá fora, e aí a gente vai entrando num período do ano onde as mínimas elas vão baixando cada vez mais, né? Principalmente depois de incursões polares, de passagens de frente fria, a gente tem essa diminuição dessa temperatura de mínima, e acontece muito a inversão térmica nesse período do ano, que é muito comum, outono, se aproximando do inverno, no inverno, a gente durante o dia pode, sem tipo de sistema nenhum atuando, a gente vai ter muita inversão térmica, né? O ar nas camadas mais elevadas, né, do céu, aí eles têm várias movimentações, várias correntes e algumas de temperaturas bastante geladas. Aí acontece a inversão térmica quando o sol, durante o dia, esquenta, chega aos seus 25, 26, 27, até 28 graus ao longo do dia. E aí, à noite, diminui, né? As temperaturas caem para 17, 18, mesmo se a gente ter nenhum tipo de sistema configurado, como passagem de frente fria, uma alta pressão polar e assim por diante. A gente segue com essas temperaturas mais amenas. E é isso que vai estar acontecendo daqui para frente, cada vez mais que a gente vai se aproximando. O outono vai fazendo o seu papel de transição, né? Vai deixando o verão para trás e vai se aproximando do inverno, a gente vai tendo cada vez mais claro isso. Cada vez que passa vai ficando mais claro isso. A gente vai tendo, de fato, dias com temperaturas menores,
e noites mais frias. Então isso basicamente é algo comum de se acontecer. O quão frio a gente terá normalmente nos últimos anos, o frio intenso pra gente aqui em Três Lagoas, temperaturas de 10, 11, 12 graus, ele sempre aconteceu em maio, depois do dia 15 de maio. Sempre tivemos aí um final de maio gelado aqui em Três Lagoas, né? Inclusive alguns anos com um maio tão frio que junho, por exemplo, não se repetiu. Esse frio de maio, de final de maio aqui em Três Lagoas. Já aconteceram em algumas oportunidades isso. Do outono ser mais gelado que o próprio inverno. Isso não é novidade pra gente aqui em Três Lagoas. Não quer dizer que esse ano vai se repetir, mas vamos ficar de olho aí para ver o que vai acontecer em relação ao frio que teremos aqui para os lados de Três Lagoas, né? A expectativa é essa e vamos ver como é que vai ficar a situação. Campo Grande tem 22 graus nesse momento, a umidade está em 78%, Três Lagoas também tem 23, aliás 22, umidade em 73%, Corumbá 24 graus, umidade em 94%, tá? Só pra gente finalizar aqui, a semana promete um pouco de chuva, tá? A gente pode ser que a partir de amanhã as chuvas retornem de maneira isolada. Vamos ter passagem de frente fria, provavelmente na quarta-feira. Mas não vamos ter queda acentuada de temperatura por enquanto, tá? Por enquanto. A semana vai ser muito parecida em relação às temperaturas. Não vai ter muita diferença, não. A diferença é que pode ser que caia alguma coisa de chuva a partir de amanhã aqui em Três Lagoas, pelo menos até sexta-feira. Então a gente pode ter pancadas de chuva, onde na quarta-feira, com passagem de frente fria, provavelmente a gente pode ser que tenha um dia com um pouco mais de chuva. Vamos torcer para isso, para a chuva não nos abandonar, né, de vez, já que o período do ano que chega é seco, né, gelado e seco, mas dependendo da frente fria, cai alguma coisa. Vamos ficar de olho no tempo e a gente atualiza todos os dias essa informação para você. 7h10, vamos em frente trazendo as informações, porque o governo federal recebeu 35.119 propostas para a segunda edição do novo PAC Seleções 2025. Foram enviadas para 5.537 municípios. Um total que corresponde a 99,4% das cidades do país. Os projetos foram encaminhados por gestores e gestoras entre 24 de fevereiro e 31 de março. O programa vai investir 49,2 bilhões de reais em 19 tipos de empreendimentos, que são organizados em 4 eixos: saúde, educação, ciência e tecnologia, infraestrutura social e inclusiva, cidades sustentáveis e resilientes. No Mato Grosso do Sul, 509 propostas foram enviadas ao novo PAC Seleções 2025, sendo 2 elaboradas pela gestão estadual e 507 preparadas pelas prefeituras. Todos os 79 municípios do estado inscreveram projetos. A capital, Campo Grande, tem o maior número de propostas inscritas, 20. Aquidauana com 11, seguida por Bela Vista, Cacilândia e Corumbá. Cada uma com 9, fecham o top 5 das cidades com mais propostas inscritas, tá? As propostas de Mato Grosso do Sul para o novo PAC Seleções 2025 por eixo, na área da saúde: combo de equipamentos para unidades básicas de saúde, 73, unidades odontológicas móveis, 50, kit de equipamento para teleconsulta, 71, unidades básicas de saúde, 48, novas ambulâncias do SAMU, 13, centros de atenção psicossocial, 26, policlínicas, 3, renovação de frota de ambulâncias do SAMU, 3, cidades sustentáveis e resilientes, prevenção a desastres naturais, drenagem urbana, são 7, prevenção a desastres naturais, contenção de encostas, 1, gestão de resíduos sólidos, são 5, prevenção a desastres naturais, drenagem urbana, para financiamento, 1, esgotamento sanitário, 1, abastecimento urbano de água, né? 1, educação, ciência e tecnologia, caminho da escola, transporte escolar, são 73 pedidos, creches, escolas de educação infantil, são 62, infraestrutura social e inclusiva, espaço esportivo comunitário, são 71. Então tá aí os pedidos, né? Não destacam quais cidades, o que foi encaminhado de projeto por cidade, mas quase todas as cidades do Mato Grosso do Sul mandaram algum tipo de projeto e, pelo que a gente vê, a área da saúde e educação é o que eles mais querem, né? Os municípios mais estão carecendo. Unidades básicas de saúde, CAPs, ambulâncias para o SAMU, novas ambulâncias para o SAMU, revitalizações, enfim, e escolas, né? Creches, principalmente escolas de educação infantil. Tem muito projeto nessa área também. O transporte escolar também é outro ponto, né? Já que a gente tem
uma malha rodoviária rural grande, então, obviamente, a maioria desses transportes da área rural para cidades depende de transporte escolar, e aí os municípios do Mato Grosso do Sul também pedindo no PAC Seleções essa questão envolvendo o transporte escolar, principalmente o rural, né? Mas vamos ver se isso vai ser, provavelmente depois do projeto aprovado, aí sim, né? São 42,9 bilhões de reais investidos, não só aqui no Mato Grosso do Sul, mas em todo o Brasil, e que, obviamente, assim que os projetos forem aceitos e tiverem ok, provavelmente serão divulgados, né? Quais cidades foram contempladas e em que, se na área da saúde, educação, na área urbana, enfim. Vamos ficar de olho também nisso. São 7h14, 7h14. Vamos para o intervalo comercial? Daqui a pouquinho a gente volta, já tem entrevista ao vivo nos nossos estúdios. Fique por aí, voltamos já. Estamos apresentando Difusora Notícias. Tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a farmácia e drogaria Sete Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e drogaria Sete Farma. Ligue 67-3524-0730 e o WhatsApp 679-9185-5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. BigCom Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, temos os melhores preços e condições de pagamentos. Na BigCom tem pisos e revestimentos, ferramentas, esquadrias, elétrica e pintura. Tudo isso e muito mais com descontos imperdíveis. E a entrega, você sabe, é a mais rápida de Três Lagoas e região. E o frete é grátis. BigCom, Avenida Clodoaldo Garcia, 2150, Vila Aro. Fone 3524-6000. WhatsApp BigCom 99190-4362. BigCom, aqui seu imóvel acontece. Lotéricas Caminho da Sorte 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 679-8471-8438 e 679-8471-8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Estamos apresentando Difusora Notícias. Estamos de volta, agora são 7h17, ao vivo por aqui, a gente continua trazendo informações, vamos para a entrevista ao vivo aqui nos nossos estúdios, para a gente falar a respeito de cinema e falarmos de uma audiência pública que vai estar acontecendo aqui em Três Lagoas. A gente recebe aqui nos nossos estúdios o Aaron Salles, diretor de cinema, para falar sobre um programa audiovisual. Audiência pública essa semana que vai estar acontecendo aqui no município, ele vai contar pra gente os detalhes. Tudo bem, Aaron? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Nós vamos fazer uma audiência pública a respeito da criação do programa audiovisual e da Film Commission, que é uma comissão de cinema de Três Lagoas. Essa é uma proposta em que eu venho trabalhando desde 2023, e aí a partir de 2024 com o Marcos Pieri da Racor Produções, que é uma produtora gigante, que presta serviços para a Globo, e com o Lúcio Monteiro Aguiar, que teve uma função muito importante na criação da Ancine. Sim. E aí, desde 2024, trabalhando com o Tonhão, recebendo feedback, e desde as eleições com o Cassiano e com o Júnior, apresentando esse projeto para a criação desse programa em Três Lagoas. Bom, é legal a gente dizer que também é um conjunto de ações, né, a várias mãos que estão conseguindo aí formatar essa questão envolvendo esse programa aqui em Três Lagoas. O Tonhão, que é o presidente da Câmara Municipal, vereador,
aqui em Três Lagoas, e o prefeito Cassiano Maia junto com o Júnior, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico aqui do município, né, Aaron? Exatamente. É um projeto que eles gostam bastante e o pedido do Cassiano foi para que a sociedade fosse ouvida, que a sociedade compreendesse a proposta no dia da audiência pública, para não fazer nada, não aprovar nada sem o consentimento e sem a compreensão da galera. Então, basicamente é o seguinte, é uma dobradinha que a gente está apresentando. A Film Commission é uma comissão de cinema, ela funciona para atrair produções para Três Lagoas e para a Costa Leste de Mato Grosso do Sul. Então, o que ela vai fazer? Ela vai catalogar locações. Então, tem a cachoeira ali do Parque do Pombo, tem o Rio Sucuriú, tem a Ponte Francisco de Sá, tem a Igreja de Santo Antônio, tem ali os Jardins Centrais da Antônio Trajano, tem uma casa bonita de esquina de 2 andares, tem os antigos galpões da NOB, tudo isso. E, além disso, também os prestadores de serviço da região. Então, contadores, advogados, arquitetos. Aí a gente precisa também catalogar os restaurantes, catalogar os hotéis, catalogar os veículos de comunicação, catalogar assessores de imprensa. Todas essas pessoas, esses locais que são importantes para a gente poder conseguir realizar um filme. A partir disso, com esse catálogo em mãos, eles viajam pelos festivais de cinema mundo afora. Festival de Cannes, Festival de Berlim, Festival de Veneza, Sundance, porque 2 semanas antes de cada festival existe um mercado, então os produtores internacionais e os diretores vão lá com um roteiro debaixo do braço para poder não somente fechar parceria de coprodução, como escolher onde é que esses projetos vão ser filmados. E aí, a partir disso, eles apresentam, a Film Commission apresenta Três Lagoas para esses produtores, diretores, falam, olha, aqui é a nossa cidade, isso aqui é o tipo de locação que a gente tem para oferecer. Aí ele vai falar, não, a gente também precisa de um hospital. Então eles vêm para Três Lagoas, aí tem uma pessoa que vai fotografar os hospitais de Três Lagoas, já meio que abrir as portas para poder falar, olha, então a gente tem esses hospitais aqui, e para facilitar, basicamente, a vinda dessas produções. Também faz parte do trabalho dessa Film Commission, da Comissão de Cinema, treinar esses hotéis, restaurantes, prestadores de serviço para receber as produções audiovisuais, porque nós, né, da indústria audiovisual, nós temos umas necessidades muito específicas. Sim. Então, nós filmamos 12 horas por dia. Aí, um exemplo, quando a gente filma das 6 da manhã às 6 da tarde, aí a atriz vai chegar no hotel às 6 da tarde, vai pedir o jantar às 6 e vai pedir uma massagista às 19. Se isso atrasa, aí ela vai ter que dormir, né, com fome, porque ela vai ter que escolher decorar o texto em vez de jantar, e lavar e secar o cabelo, porque no set, no dia seguinte, a cabeleireira pediu para ela chegar com o cabelo lavado, porque tem um penteado específico que não pega no cabelo sujo. Basicamente, esse trabalho, né, de treinar as equipes de Três Lagoas, os prestadores de serviço, é um passo muito importante também do trabalho que a Film Commission faz. E aí o programa audiovisual, ele funciona é um edital anual para escolher 9 produções locais de Três Lagoas como complementação de orçamento, para serem realizados em Três Lagoas e na Costa Leste, com equipes de Três Lagoas e da Costa Leste. 41% da equipe e aí 51% do filme precisa ser filmado aqui. Então vamos dizer que o filme é ambientado em Buenos Aires. Tudo bem, mesmo assim você vai filmar as externas em Três Lagoas, nos locais tais e tais que se parecem com Buenos Aires. Aí se você precisar filmar, sei lá, na Casa Rosada de Buenos Aires, aí você tem uma viagem que faz parte do seu projeto, mas o grosso do projeto, basicamente, você filmou em Três Lagoas. Essa proposta, né, a gente levou em consideração tudo o que funciona, das Film Commissions que funciona, dos programas audiovisuais que funcionam e também dos que não funcionam. Sim. Porque Paulínia teve um programa audiovisual e uma Film Commission que não funcionou, que é uma cidade do interior de São Paulo, e aí o que acontecia? As produções iam com as equipes montadas para lá, não usavam as equipes do local, não filmavam as externas em Paulínia, ou seja, não mostravam Paulínia para o mundo, e somente usavam a figuração e iam embora. O que a gente pretende fazer é realmente fazer com que o turismo de Três Lagoas e da Costa Leste dê um pulo, porque a gente tem, quando você filma na frente da Igreja de São Francisco, da Igreja de Santo Antônio, na Ponte São Francisco, da Ponte Francisco de Sá,
Quando você filma ali no Rio Sucuriú, você está mostrando essas locações para o mundo. E aí, esse filme vai passar, né, um ano em pós-produção. Quando ele for lançado nos cinemas, nos festivais, as pessoas que assistem aquilo, elas vão querer visitar esses locais. Sim. E aí, esse é o boom para o turismo. Porque na fase de produção, na fase de filmagem, nós vamos ter lá uma atriz de 1 milhão de seguidores, 6 milhões de seguidores no Instagram, fazendo stories, né, desde da Igreja Santo Antônio, ali na Ponte Francisco de Sá. As pessoas vão falar, mas que cidade é essa? Três Lagoas, isso gerou interesse. Isso já gera um boom para o turismo local. E isso se fortalece muito mais a partir do momento que o filme realmente é lançado no cinema, porque aí quando o filme dá certo, as pessoas vão querer visitar aqueles locais. Então, um restaurante onde foi filmada a cena da comédia romântica, né? Um restaurante onde aquela cena ocorreu. E as pessoas vão querer sentar naquela mesa onde aquilo foi feito. Isso é muito importante para a economia local. Eu tenho aqui só, assim, quando a gente fala de um orçamento Sim. de um filme, o que geralmente a gente... como é que a gente geralmente distribui? Equipe técnica, a gente está falando de 9,6% do orçamento. Passagens aéreas, 7%. Hospedagem, 18%, então quase 20% de orçamento. Então, se a gente está falando de um filme com um orçamento de 20 milhões de reais, 18% é um valor considerável. Sim. Quase 4 milhões. Alimentação, 12% do orçamento. Transporte, 9% do orçamento, porque a gente vai precisar de vans para poder levar as pessoas para o set, a gente vai precisar de catering. Catering é quando a gente está filmando aqui na difusora. Se a gente sair daqui para se deslocar para um restaurante, para voltar, a gente vai ter um intervalo de almoço que vai durar 3 horas, mas a gente só tem 1 hora para o almoço. Então a comida precisa vir até nós. Com tudo isso, essas são esses tipos de demandas que a gente tem, que a gente precisa treinar o receptivo em Três Lagoas para receber a indústria audiovisual. Aí é importante a gente considerar que a indústria audiovisual é responsável por 3,11% do PIB brasileiro, ao passo, por exemplo, que a indústria automobilística é responsável por 2,5%. Então é muito mais. E na indústria audiovisual, nós basicamente precisamos de toda a sociedade, porque ela é um reflexo da sociedade. A gente vai precisar de turismólogos, porque na produção de locação vai precisar de alguém que conheça os caminhos da cidade. A gente vai precisar de jornalista para assessoria de imprensa. A gente vai precisar de contador para fazer a prestação de contas do projeto, que a prestação de contas é muito importante, né? Além da gente apresentar o filme, a gente tem que mostrar onde cada centavo disso foi gasto. A gente vai precisar também agregar a equipe local, agregar o que for montado da direção de arte. A direção de arte vai precisar... a gente vai alugar uma casa que a gente acha bonita para o filme, mas vai precisar de um sofá. Obviamente, a gente não vai trazer esse sofá lá do Rio de Janeiro. A gente vai comprar esse sofá no comércio local. Nas folgas, a equipe vai estar nos restaurantes, nos bares, na cidade, também consumindo o que é local. Então, quando a gente pensa nisso, e aí os nossos estudos, né, de estudos de impacto econômico, que foi uma coisa que o Júnior bateu muito nessa tecla, a gente trabalhou até ali o início, pouco antes do Réveillon, na verdade, acho que 2 dias antes, para poder providenciar esses estudos. A base de cálculo é mais ou menos essa. Quando a gente estabelece uma âncora numa cidade, então, em Três Lagoas, a gente vai captar através do orçamento local, digamos que a gente capte através do edital de Três Lagoas, R$500 mil. 3,1 vezes esse valor nós vamos trazer de fora. Então, nós vamos trazer via Fundo Setorial do Audiovisual, via Lei do Audiovisual, via empresas, né, que vão patrocinar o filme, empresas privadas, via editais estaduais. Então, se a gente tem R$500 mil que a gente captou aqui, a gente vai trazer aproximadamente 1.500.000 de fora. Aí, a indústria do audiovisual, devido a tudo isso, devido ao fato dela agregar todos esses setores da economia, a gente tem um fator multiplicador que é muito único para a indústria do audiovisual, que para cada R$1 investido, a gente gera 2,3. Porque também a gente vai precisar... o figurino teve uma questão, a gente vai precisar de costureiro, a gente vai precisar de sapateiro, a gente vai precisar de artesão, a gente vai precisar de
serralheiro, a gente vai precisar de alguém para poder montar os cenários ali de madeira, tudo isso. Então, se a gente pegar, né, que a gente teve os R$500 mil iniciais que a gente captou em Três Lagoas, 1,5 milhão que a gente trouxe de fora, vezes 2,3, a gente chega em 4,6 milhões que a gente está ingestando diretamente na economia de Três Lagoas. Aí, sobre isso, a prefeitura e o estado vão coletar impostos e isso volta para a sociedade, além de todo o emprego e renda que a gente já gerou durante a feitura desses projetos. Bom, Aron, agora são 7h29. Você citou Paulínia, né? Uma cidade que teve toda essa iniciativa, mas que não deu certo, né? Agora eu queria que você falasse qual cidade hoje no Brasil é um polo do cinema e teve esse mesmo processo, uma cidade talvez do porte de Três Lagoas, né? Três Lagoas hoje, com tudo isso que você está dizendo, vai entrar na rota do cinema nacional. É para entrar na rota do cinema nacional e todos os caminhos sendo feitos da maneira correta, isso vai acontecer. Sim. Mas qual cidade hoje, para quem está ouvindo a gente, poder ter um pouco de ideia daquilo que você está falando na prática, que funciona e funciona muito bem e está sempre aí servindo de base para o cinema nacional e até internacional, né? Com locações, enfim. Nós usamos muito o exemplo da Rio Filme, que é uma Film Commission, que as pessoas se perguntam por que filmam tanto no Rio de Janeiro. Primeiro porque é bonito, mas também porque a Rio Filme fez esse trabalho. E ali, próximo ao Rio de Janeiro, Itamaracá, que é uma cidade onde eles criaram uma Film Commission, criaram um polo audiovisual, que nós usamos também muito como modelo. Aí, pegando uma cidade comparável, por exemplo, um modelo muito importante para a gente é o modelo da Film Commission de Barcelona, que é uma cidade da Espanha, que não é a capital, né, da Espanha, que a gente está falando, a capital seria Madrid. Lá, eles criaram esse programa do audiovisual, uma Film Commission, e ao redor da indústria audiovisual nós trabalhamos muito com tecnologia de ponta. Então, a gente usa uma câmera para filmar hoje, que daqui a 2 anos e meio nós não vamos usar mais. A iluminação que a gente usa hoje, daqui a 2 anos e meio não vamos usar mais. Então, ao redor de um polo audiovisual, acaba se estabelecendo startups de tecnologia. Então, ao redor da Film Commission de Barcelona, se estabeleceu startups de tecnologia que foram responsáveis pela criação do mouse e do computador. Aí as pessoas nunca vão pensar que cinema teria uma relação com a criação do mouse e do computador. Esse exemplo de Barcelona, então, foi copiado e colado nos Estados Unidos, que foi o início do Vale do Silício. Foi assim que ele foi iniciado, com todas aquelas startups de tecnologia. Então, quando a gente está produzindo audiovisual em Três Lagoas, a gente coloca Três Lagoas, primeiramente, né, localizada estrategicamente entre o eixo Rio-São Paulo e o eixo Chile, né, Santiago do Chile, Buenos Aires, na Argentina, de fazer cinema. A gente tem uma maneira de trazer a tecnologia de Rio de Janeiro e São Paulo. Trazer, por exemplo, a Quanta, que ela representa várias marcas de tecnologia de ponta dos Estados Unidos, da Europa, são as maiores, a maior representante na América Latina, e a partir de Três Lagoas ela vai servir esse eixo Buenos Aires, Santiago do Chile com equipamento. A gente também tem a necessidade de energia renovável e quando a gente faz isso, a indústria do audiovisual está sempre muito próxima, conectada com a indústria dos videogames. Sim. Então, que é uma indústria, né, dos games que gera muito dinheiro também. E aí, além disso, né, esse é um outro motivo para que a gente tenha estabelecimento de empresas de tecnologia em Três Lagoas. Como a gente faz um uso muito alto de energia, tem acontecido no mundo agora um movimento, que é o movimento da inteligência artificial, Sim. e eles necessitam muito de data centers. E aí a gente entra no espaço de armazenamento, porque a gente filma em 6K, então é uma qualidade muito alta. Aí o montador do filme, ele vai ter que ter tudo isso ligado no computador dele, porque ele vai ter que tocar, é material de uma qualidade grande, então ele vai ter que estar passando tudo isso sem congelar, etc., para o computador dele. Então aí a gente tem, por exemplo, como que o TI entra aqui no que a gente está falando. Aí esses grandes armazenamentos, grande consumo de energia, a gente começa a chamar atenção para esses data centers, essas empresas internacionais que nesse momento estão procurando onde se estabelecer. Então a gente cria em Três Lagoas um berço para o estabelecimento já desses data centers, Sim. que a gente está olhando então para algo que a gente está fazendo aqui, que vai ser
economicamente viável daqui a 10, daqui a 50 anos, e é algo realmente uma economia do futuro que a gente está trazendo para Três Lagoas, e o Brasil já entrou nessa competição. E aí é muito importante, dentro do Brasil, a gente trazer isso para Três Lagoas, porque a gente está do lado, né, aqui da usina do Jupiá. A gente tem energia solar, que é uma energia muito vasta aqui em Três Lagoas, e a gente pode chamar a atenção desses data centers, porque eles estão justamente em busca de energia limpa e renovável. É muito interessante a gente se colocar no radar de tudo isso, além da indústria audiovisual em si. Então, é muito mais do que inserir Três Lagoas, né, na rota do cinema. Sim. Nacional e internacional. Vai muito mais além. O projeto é mais ambicioso, né, Aaron? Dá para entender que não é só isso. Vai muito além. É captação de empresas, trazer aí uma diversidade aí grande de atividades econômicas que podem se estabelecer aqui. Tudo isso, claro, puxado pelo audiovisual. Sim. Que é o mais interessante. E um ponto que eu não mencionei é que o edital do programa audiovisual, que é um edital anual, ele visa criar um festival de cinema. Então, a gente vai ter essas 9 produções anuais dos realizadores de Três Lagoas, e quando eu falo realizador, pode ser produtor ou pode ser diretor. E aí um exemplo de um produtor que não é diretor é o Rodrigo Teixeira, da RT Features, que hoje ele já é internacionalmente reconhecido porque ele tem um faro para bons roteiros, bons diretores, né? Ele consegue ele faz a gestão de todos esses recursos para poder produzir filmes. E aí o Festival Internacional de Cinema, ele traz ainda mais esse olhar para Três Lagoas quando a gente cria um festival que é anual. A gente não quer, por exemplo, que aconteça. Esse ano é o Festival Três Lagoas de Cinema. Aí ano que vem é o Festival de Cinema do Rio Sucuriú. Aí no terceiro ano é o Festival Lagoa Maior de Cinema. A gente precisa criar um festival de cinema que se estabeleça como uma marca, porque o que acontece com festivais de cinema é que a credibilidade e a reputação deles vão se estabelecendo ao longo dos anos. Então, o Festival de Cinema de Brasília, que é o festival mais respeitado do Brasil, não aconteceu do dia para a noite. Ele sempre se chamou Festival de Brasília. A mesma coisa com o Festival de Gramado, que chama muita atenção da mídia nacional. É um festival que está lá já há alguns anos. Então, a gente estabelece esse festival de cinema. Sendo um festival de cinema internacional, a gente começa a trazer para cá diretores, artistas. Então, quando a Film Commission está fazendo esse trabalho de captar essas produções para virem para Três Lagoas, o Festival de Cinema, ao convidar, né, a fazer essa seleção desses projetos, também está chamando para cá esses diretores, esses atores que são internacionalmente conhecidos e que também chamam a atenção para Três Lagoas e que também, fora do festival, vão passear ali no Rio Sucuriú, vão pescar, vão na cachoeira, vão conhecer a cidade. E uma experiência, né, que a gente teve realizando Nunca Te Prometi o Mar de Rosas, que a gente filmou aqui ano passado, é que Três Lagoas é uma cidade que fotografa muito bem. É uma cidade muito bonita, a gente tem que valorizar. E aí a gente ouve o feedback positivo que as pessoas têm a respeito da cidade, a questão da segurança pública, que é muito boa, assim, a qualidade de vida que a gente tem também. A gente não passa 7 horas no trânsito, a gente não tem medo de parar no semáforo e levar um tiro na cabeça por causa do celular. A gente consegue ter uma vida normal, sair de casa, ir para o trabalho, no caso para o cinema, enfim, fazer o nosso trabalho e voltar e ter uma vida de qualidade. Isso falta muito no eixo Rio-São Paulo. Isso é uma coisa que, apesar da View Filme funcionar muito, cada vez menos se filma no Rio de Janeiro. Eles fazem as externas, ao que for necessário, porque tem as belezas naturais, mas as internas, nesse momento, eles estão basicamente procurando onde fazer. Existe um projeto de se estabelecer isso ali em Guarulhos, não ainda se efetivou. Então a gente tem um momento muito oportuno, uma localização muito oportuna, e aqui em Três Lagoas, entre o eixo Rio-São Paulo e o eixo Buenos Aires-Santiago, a gente consegue também criar uma troca de equipes e de produções e de equipamentos, que é uma coisa que promete trazer muito para Três Lagoas. Eu não se lembra, a gente teve aqui no final do ano passado fazendo testes de elenco para depressão tropical. A gente está agora capacitando esse elenco local de Três Lagoas. A gente também está oferecendo um curso de capacitação de direção e a gente vai oferecer cursos de captação para os departamentos de figurino, arte, visagismo, que envolve cabelo, maquiagem, produção,
continuismo, assistência de continuidade, assistente de direção, fotografia, elétrica, maquinária. Então, todos os departamentos básicos para a produção de um filme. E depois que a gente chegar um pouco mais adiante, também para pós-produção, que aí entra mixagem de som, entra montagem, entra correção de cor. E aí é interessante que a gente estava falando, né, de tudo que o cinema inclui, também tem as artes, né, que o cinema incorpora. Os artesãos, a gente sempre vai precisar de objetos para os cenários, a gente vai precisar sempre de músicos para a trilha sonora, a gente vai precisar, obviamente, as pessoas que têm interesse em fotografia para o departamento de fotografia, a gente vai precisar de atores, a gente vai precisar de costureiras, de sapateiros, de todas essas áreas da arte, que também tem um aspecto muito importante, que quando a gente decora um cenário, a gente pode decorar um cenário com uma artista plástica de Três Lagoas. E aí isso chama atenção para artista, ou com um escultor de Três Lagoas. Sim. Isso chama atenção para esse artista e cria um renome internacional e acaba criando uma marca e leva esse artista, né, para o mercado de artes. E aí você começa a ver a valorização dos artistas treslagoenses em termos de no mercado internacional de artes mesmo, de pessoas que são colecionadores de artes, que criam interesse naquele quadro e a partir daquele quadro, naquele artista, naquela artista, para as coleções e para os museus. E aí a gente começa a ver o impacto profundo que isso gera para os cidadãos de Três Lagoas e também para a economia da cidade. Bom, Aaron, isso não vai ser do dia para a noite, óbvio, né? O primeiro passo está sendo dado, mas qual que é o planejamento que vocês hoje nas discussões têm, o objetivo final? Vamos chegar em 2030, 2045, para conseguir inserir Três Lagoas nesse contexto todo do audiovisual? É bem mais rápido do que isso, na verdade. Sim. Bom. A gente, tendo a aprovação na audiência pública, por isso que a gente pede que todo mundo compareça, a gente já tem a aprovação dos projetos de lei para se criar a Film Commission e o programa audiovisual. O primeiro edital já é esse ano, então para complementação de orçamento. E é importante isso explicar porque nós tivemos recentemente o edital da Lei Paulo Gustavo. Sim. Então a gente usa isso como uma política estruturante para conseguir estruturar Três Lagoas e colocar Três Lagoas como âncora para captar todos esses editais estaduais, editais do Fundo Setorial do Audiovisual. A gente já tem empresas que trabalham aqui em Três Lagoas, a gente tem Suzano, Petrobras, Eldorado, da JBS. A gente precisa que essas empresas compareçam e realmente patrocinem trabalhos aqui dos artistas de Três Lagoas. Nós temos pessoas capazes, intelectualmente capazes. O audiovisual não é um trabalho braçal, é um trabalho artístico, né? Mesmo a equipe de maquinária que carrega peso, ela tem um tino artístico, porque se você vê ali um leve movimento de câmera, a equipe de maquinária está fazendo esse movimento. Depois, por exemplo, Nunca Te Prometi o Mar de Rosas, que a gente filmou no ano passado, era para ter sido um curta-metragem, mas está se transformando num longa. A gente já vai filmar esse ano, complementar o que a gente precisa em termos de minutagem para chegar nos 70 minutos mínimos. E a gente já começa a produzir já esse ano esses outros projetos que aí entram em fase de montagem mais um ano. Então, Nunca Te Prometi o Mar de Rosas já está adiantado, porque ele já tem o primeiro corte pronto. A gente tem cenas adicionais que a gente vai rodar. E aí a gente começa já a lançar nos festivais de cinema. Então, esse ano eu já vou estar no mercado de Cannes, já levando. Então, eu já mostrei Nunca Te Prometi o Mar de Rosas para distribuidores internacionais. A primeira coisa, uma coisa muito interessante, que eles falaram: meu Deus, esse céu púrpura, que é o céu púrpura de Mato Grosso do Sul, que geralmente a gente não presta atenção para a cor do nosso céu, mas que é um diferencial já, né, em termos do que o cinema internacional tem para oferecer. Isso é muito interessante, porque além disso a gente tem todo o planejamento da cidade, né, que é uma coisa que o Oscar Guimarães fez lá na década de 10, década de 20, que é esse traçado tabuleiro de xadrez. Isso já começa a chamar a atenção dessas pessoas. E aí no mercado de Cannes, isso sendo em maio, isso já tendo sido aprovado aqui, a gente já consegue chamar a atenção para parcerias, coproduções e os filmes que já começam a ser rodados esse ano mesmo em Três Lagoas e que aí entram em fase de pós-produção, que a partir do ano que vem, final do ano que vem, já 2027, 2026, 2027, eles já estão nos festivais.
Então é um projeto mais ágil do que isso. Aí poderia esbarrar, por exemplo, na mão de obra específica que você já citou, que tem essa necessidade, né, da capacitação das pessoas, e também a questão dos voos comerciais. A gente tinha o voo da Azul e também não existe mais, e que obviamente para você ter uma cidade de Três Lagoas com audiovisual forte, como você colocou, né, nesse bate-papo, precisa ter um voo comercial aqui. Isso é o básico. Inviabiliza, né, tudo isso, né? Inclusive, a gente teve questões porque o Lúcio Monteiro Aguiar está vindo para ministrar a palestra na audiência pública. O capacitador de elenco já está em Três Lagoas. E eles tiveram, um teve que voar para Campo Grande, o outro teve que voar para Presidente Prudente. Não faz o mínimo sentido uma cidade do tamanho de Presidente Prudente ter voo comercial e Três Lagoas não ter. E aí entra a parte também em que a gente vai procurar, né, o patrocínio das empresas, e a gente precisa que essas empresas se comprometam com Três Lagoas. Porque a gente sempre, por exemplo, teve o apoio da Gol. Aí aconteceu umas bagunças, a gente ouviu nos últimos anos, né, que tal empresa comprou tal empresa, aí depois separou de tal empresa, aí outra tal empresa comprou tal empresa. Isso criou uma bagunça no mercado, que agora eu acho que isso precisa se resolver, e a gente precisa do comprometimento dessas empresas com a logística de Três Lagoas. Elas não podem simplesmente abandonar a cidade, até porque a gente sabe que aqui tem muita procura. Sim. Então, isso daí é um primeiro passo, é importantíssimo, porque se a gente está trazendo algo desse porte para Três Lagoas, nós já iniciamos a capacitação. A gente ainda não consegue ter uma equipe 100% de Três Lagoas. A gente está trazendo um diretor de fotografia premiado de fora, uma produtora de elenco premiada de fora. A gente precisa que esses voos funcionem. Então aí é mais uma pressão para que isso realmente funcione, e funcione muito bem em Três Lagoas. Porque quando a Diana Galantini esteve aqui ano passado para a produção de elenco de Depressão Tropical, ela voou diretamente para cá, chegou em Três Lagoas, foi diretamente para o hotel, e já no primeiro dia ela começou a trabalhar. Agora a gente está falando que as pessoas têm que chegar para essas cidades, gastar um dia ali, né, de fazer viagem para Três Lagoas, chega em Três Lagoas, dorme para poder trabalhar no dia seguinte. Isso não funciona, porque a gente tem necessidade de equipamentos que cheguem no mesmo dia, pessoas que cheguem no mesmo dia, atores que não têm uma agenda que eles vão conseguir, né, chegar a ficar esperando 3, 4 dias para poder filmar, eles já chegam para filmar. Então, essas empresas também, com o movimento que a gente faz no sentido de patrocínio, a gente dá um puxão de orelha nelas, porque isso é uma coisa que precisa ser corrigido muito rápido. Bom, Aron, 7h46, tem passando rápido, né, nessa conversa, mas falar da audiência pública, para a gente finalizar, para você fazer o convite, reforçar o convite para o público, para os profissionais, né, que você citou, para que compareçam, e qual que vai ser a programação da audiência pública? A gente vai começar com uma fala do Tonhão, explicando, né, o processo que a gente viveu, uma fala minha um pouco mais aprofundada sobre isso que a gente conversou aqui, e aí sempre que eu tenho feito essa fala, né, sexta-feira eu fiz essa fala 5 vezes, mas no cara a cara, assim, uma comunicação horizontal. Eu gosto muito que as pessoas me perguntem, porque na EMS, por exemplo, a gente estava conversando e aí os alunos do curso de TI não entendiam como é que TI se incluía na indústria do audiovisual. Pô, a gente está falando de tecnologia pura, a gente está falando de armazenamento, a gente está falando de sistemas. É óbvio que tem um envolvimento direto. É mais fácil você me perguntar o que não está, né, envolvido na indústria audiovisual. Que é pouca coisa, né? Pouquíssimo. Eu não, aliás, até a gente pensar assim, a indústria do audiovisual, o que não está? Aí eu vou pensar, médico. Mas não, a gente precisa de seguro de saúde para poder filmar, porque se acontecer um acidente no set, a gente vai precisar de cobertura médica imediata. A ambulância, de repente, precisa estar ali, dependendo Precisa. do que for feito. Porque a gente tem efeitos especiais, a gente tem dublê, a gente tem até animais de cena, então a gente tem adestradores, aí precisa de veterinário. Então, assim, não existe o que não esteja, né, incluído na indústria do audiovisual, e principalmente porque cada filme é diferente. Aí na audiência pública eu vou falar, o Lúcio vai falar que ele teve uma importância muito grande na criação da Ancine como ela existe, e aí um grande trauma, ele vai falar que a gente viveu na história do Brasil, que as pessoas costumam desconhecer. Você lembra daquele filme Highlander, que é um filme em que o cara vivia para sempre, precisava cortar a cabeça? Esse filme deveria ter sido filmado no Brasil. Não foi, porque o Brasil não tinha uma Film Commission para poder fixar essa produção aqui. Esse filme foi para outro país. Consequência disso,
Alguns anos depois, O Senhor dos Anéis foi filmado na Nova Zelândia, que é um país minúsculo e que tem belezas naturais. Porém, o Brasil tem todas essas belezas naturais. O Senhor dos Anéis poderia ter sido filmado aqui, se a gente tivesse estabelecido essa tradição antes, porque a gente poderia muito bem ter filmado na Caatinga, ter filmado na Mata Atlântica, ter filmado no Pantanal, todas aquelas passagens, isso poderia ter sido realizado no Brasil. Então a gente está falando, a gente perdeu Highlander e algum tempo depois a gente perde filmes de orçamentos de 450 milhões de dólares que poderiam ter vindo para o Brasil e que não vieram porque o Brasil não estava preparado. Então a gente busca preparar, então aí o Lúcio vai fazer essa fala, e aí a gente vai ter fala de setores, de artistas, de empresários aqui de Três Lagoas, explicando a importância disso, e aí depois a população vai votar se acha que isso é importante para a cidade ou não, e aí depois disso a gente tem lá toda a tramitação do projeto de lei e a efetivação, a criação da Film Commission e esse edital para a produção dos filmes aqui em Três Lagoas. Bom, então, reforça pra gente a data, a partir de que horário? Dia 9 agora, de fevereiro, na Câmara de Vereadores, das 18h30 às 22 horas. Quarta-feira, certo? Quarta-feira, exatamente. Então é isso. Você que se interessou nesse assunto, faça a sua presença lá, viu? É aberta a toda a população, quem quiser prestigiar, quem quiser saber mais detalhes a respeito do programa audiovisual, da Film Commission, como é que vai ser tudo isso, como é que está sendo tudo isso elaborado, com mais detalhes do que o Aaron passou pra gente. Não perca essa oportunidade de ouvir essas pessoas, né, que tem muita coisa boa para ser dita e que a gente sabe que Três Lagoas pode ser inserido e vai ser inserido, sem dúvida nenhuma, né, nessa rota do audiovisual no Brasil e também no mundo todo. Aaron, obrigado pela presença. Muito obrigado. 7 horas e 50 minutos. Vamos para o intervalo, a gente volta já já com mais informações. Fique aí. Estamos apresentando Difusora Notícias. Tempo é fundamental no seu dia a dia. Pensando na valorização do seu tempo, a Farmácia e Drogaria Sete Farma tem uma equipe bem treinada, preparada para realizar a entrega do seu medicamento e perfumaria no menor tempo possível. Faça o seu pedido. Farmácia e Drogaria Sete Farma. Ligue 67 3524 0730 e o WhatsApp 67 99185 5418. Rua Manuel Faria Duque, 1673, no bairro de Vila Verde. Entrega rápida. BigCom Materiais de Construção. Do básico ao acabamento, temos os melhores preços e condições de pagamentos. Na BigCom tem pisos e revestimentos, ferramentas, esquadrias, elétrica e pintura. Tudo isso e muito mais com descontos imperdíveis. E a entrega, você sabe, é a mais rápida de Três Lagoas e região. E o frete é grátis. BigCom, Avenida Clodoaldo Garcia, 2150, Vila Aro. Fone 3524-6000. WhatsApp BigCom 99190 4362. BigCom, aqui seu imóvel acontece. Lotéricas Caminho da Sorte 1 e 2, as lotéricas Pé Quente de Mato Grosso do Sul. Fazemos bolões diários de todos os jogos com altas dezenas, aumentando sua chance de prêmios. Recebimentos de faturas, água, luz, impostos municipais, estaduais e federal. Pague suas contas e jogos com Pix. Saques exclusivos da Caixa e Pix Troco de todos os bancos. Somos especialistas em realizar sonhos. Já fizemos 17 milionários e pagamos mais de 30 milhões em prêmios. Adquira seus bolões de forma simples e rápida através do WhatsApp 67 98471 8438 e 67 98471 8441. Lotérica 1, João Dantas Filgueiras 350, Nossa Senhora Aparecida. Lotérica 2, Maria Guilhermina Esteves 1247, Jardim das Oliveiras. Estamos apresentando Difusora Notícias. Bom, são 7 horas e 52 minutos, 7h52, estamos de volta por aqui, ao vivo, trazendo as informações para você que nos acompanha. A Confederação Brasileira de Futebol aumentou em R$165 mil o salário de presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, atualmente ocupado interinamente por Estevão Petralas. Segundo a reportagem da revista Piauí,
a entidade máxima do futebol brasileiro, elevou em 330% os vencimentos dos 27 presidentes das federações estaduais, saltando de 50 mil para 215 mil, além de direito a 16º salário, hein? Que beleza. Com isso, o novo salário do chefão do futebol sul-mato-grossense chega a superar o do desembargadores do estado, que em alguns meses podem alcançar a casa dos 200 mil. Além disso, o valor é quase 5 vezes maior do que a premiação monetária prometida ao campeão estadual deste ano, que é de 45 mil. Lembrando que há cerca de 10 dias, Edinaldo Rodrigues foi reeleito com unanimidade para continuar como presidente da CBF até 2030. Inclusive, como reportado, Estevão Petralas recusou dialogar com Ronaldo Fenômeno, que tinha interesse ao cargo, e declarou apoio ao atual chefão do futebol tupiniquim, tendo em vista a convicção no bom trabalho já realizado e um sólido projeto futuro para a entidade. E aí, amanhã, será realizada a eleição para presidente da Federação Estadual, do qual há 6 candidatos, além de Estevão Petralas, sendo eles Américo Ferreira, ex-presidente do Novo, André Bairdi, do Costa Rica, Cláudio Barbosa, do Comercial, Marcos Araújo, do Dourados, Paulo Teles, ex-CN e Tony Vieira, ex-operário. De acordo com o documento divulgado pela federação, 51 filiados estão aptos a votarem. Às 10h30 da manhã acontece a primeira convocação, já a segunda ocorre logo em seguida às 11h. Tudo isso será feito no Grande Parque Hotel, lá na capital. Então, provavelmente de interino, deve passar a ser o novo presidente da federação, por mais que tenham concorrentes, né? Mas a gente sabe como é que funciona a coisa, né? Então, provavelmente, Estevão Petralas deve ser efetivado, de fato, como presidente da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul, com o aval da CBF, né? Esse jogo todo envolvendo a eleição para presidente da CBF, que o Ronaldo Fenômeno no meio do caminho tentou conversar com todos os presidentes, mas dado aí esse aumento de 50, esse vencimento saindo para 215 mil, já é um indício de que, obviamente, a coisa vai para esse lado, né? Provavelmente, Petralas deve ser efetivado como presidente da CBF. Aliás, da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul, com o aval da CBF. Vamos aguardar. Agora são 7h55. Representantes da empresa de celulose indonésia Bracell, na última semana, durante visita ao gabinete da senadora Soraya Tronic, eles deram novos indícios de que a multinacional engavetou o projeto de construção de uma fábrica em Água Clara e passou a priorizar o município de Bataguaçu para o investimento da ordem de 4,5 bilhões de dólares. De acordo com nota distribuída pela assessoria da senadora, os representantes da Bracell, Manuel Brown e Guilherme Farhat, estiveram em seu gabinete para solicitar apoio para melhorias na BR-158, que será impactada pelo aumento do tráfego de caminhões com a instalação de uma nova fábrica de celulose em Bataguaçu. Caso realmente se instale em Bataguaçu, a Bracell terá de despachar sua produção por cerca de 270 quilômetros até Aparecida do Taboado, passando por Brasilândia, Três Lagoas e Selvíria, para chegar à ferrovia pela qual é possível levar a celulose até o Porto de Santos. Conforme Manuel Brown, que é executivo da Bracell, depois que a fábrica estiver funcionando, haverá um acréscimo de cerca de 80 mil caminhões por ano, ou mais de 200 por dia, na MS 395 e na BR 158, né, que margeia o Rio Paraná. E para suportar esse fluxo, os representantes da empresa cobraram a recuperação da pista, inclusão de acostamentos e construção de terceiras faixas nos trechos de aclive. Outras rodovias da região, como a BR-267 e a MS-040, também serão impactadas com a nova indústria, já fazem parte de um pacote de privatização que está sendo conduzido pelo governo do estado e, conforme a previsão, já receberão uma série de investimentos. Então, a Bracell, Água Clara fica para trás e Bataguaçu é a nova rota, né? Por falar em celulose, a pedra fundamental da Arauco será lançada com a presença de Alckmin, tá? O vice-presidente, ele vai participar da cerimônia. Na quarta-feira, a obra da Arauco está em construção, deve gerar 14 mil empregos, né? A gigantesca fábrica da Arauco, que mudou o município de Inocência, isso sem dúvida. Inocência hoje é uma outra cidade, depois que Arauco chegou lá e o projeto Sucuriú está lá a todo vapor, né? Ao lado do governador Eduardo Riedel, o Alckmin participará da cerimônia simbólica de lançamento da pedra fundamental da fábrica da celulose, que será uma das maiores do mundo, né? O projeto Sucuriú, que fará sua estreia para valer no Brasil, a Arauco, com investimento de 4,6 bilhões de dólares, mais de 23 bilhões de reais. A planta industrial terá capacidade anual de produção de 3,5 milhões de toneladas de celulose branqueada,
o que a torna a maior do mundo entre as construídas em etapa única. Além do tamanho, o impacto da fábrica promete ser igualmente grandioso. No pico da construção serão gerados até 14 mil empregos diretos e indiretos. A instalação reforça que Mato Grosso do Sul é protagonista global na produção de celulose e fortalece ainda mais o chamado Vale da Celulose, dado esse apelido à região leste do Mato Grosso do Sul, onde se concentram 5 grandes unidades industriais do setor. Então, tá aí, né? Translagoas consolidada, com a Suzano, com o Eldorado, a gente tem a Suzano em Ribas do Rio Pardo, a gente terá a Arauco Inocência e terá a Bracel lá em Bataguaçu. E aí, com a segunda linha da Eldorado, que só não foi startada ainda por conta do imbróglio jurídico envolvendo aí Eldorado Brasil, e depois que isso for definido, para um lado ou para o outro, não importa, a gente terá, né, obviamente, o anúncio da segunda linha da Eldorado Brasil, né, que já tem a terraplanagem toda pronta, toda organizada, é só começar, né, a erguer de fato aí essa planta. De qualquer maneira, o futuro promete, viu? Promete. A silvicultura segue firme e forte aqui no Mato Grosso do Sul, principalmente na nossa região, e que é um problema que a gente tem por várias coisas, né? Desenvolvimento, dinheiro, tal, mas a gente sabe que os impactos ambientais, né, principalmente, até diretamente, né, climáticos também, né, a gente tem problema sério envolvendo escassez hídrica, né, córregos secando, enfim. É uma discussão grande e abrangente essa, mas que obviamente existem estudos, e muitos estudos inclusive. 8 horas para a gente fechar a edição de hoje do nosso Difusora Notícias, agradecendo a sua audiência, a você uma excelente semana, a gente volta amanhã a partir das 7 da manhã ao vivo, oferecimento Farmácia e Drogaria 7 Farma, Big Com, materiais de construção, Lotéricas Caminho da Sorte 1 e 2 e Brasil Grill Restaurante, o Gil tá chegando com o de casa. Ótimo dia para você, excelente semana e até mais.